Então, vamos dar início à apresentação de mais um relatório de pesquisa do Observa-DF, Observatório de Políticas Públicas do Distrito Federal. Então, esse é um projeto de pesquisa, para quem não conhece, é um projeto de pesquisa liderado pelo professor Lúcio Renó, do IPOL, do Instituto de Ciência Política, aqui da Universidade de Brasília. Ele não está hoje conosco, porque ele está em missão na Universidade de Brasília, na China. Espero que ele esteja, talvez, nos vendo, né? Porque estamos transmitindo também, né? Aqui no YouTube. É isso, Fred? Já vai transmitir, já vai estamos gravando. Então, hoje o nosso tema são as percepções acerca da segurança nas escolas do Distrito Federal. O Observa-DF, né, é composto pelos pesquisadores Lúcio Renó, pela professora Andréa Cabelo, que será a nossa expositora hoje, pelo professor Frederico Bertolini, pelo nosso colega pesquisador estatístico Guilherme Viana, e por mim, eu sou a Ana Maria Moraes Vasconcelos, do Departamento de Estatística dessa universidade. Então, hoje nós contamos com a participação da professora Marcele Figueira. Então, Marcele é geógrafa de formação e tem o seu doutorado aqui na Universidade de Brasília pelo programa Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional, quando ela trabalhou o tema das estatísticas de segurança pública. Então, é um prazer enorme, né, ter Marcele aqui, e hoje ela é professora do Departamento de Gestão de Políticas Públicas aqui da FACE. Agradeço a presença de todos que estão aqui e também daqueles que nos ouvirão, né, pelos canais aí da internet. Então, vamos dar início à apresentação. Passo a palavra, então, à professora Andréa Cabelo. Andréa, você. Boa noite a todos. Como a Ana adiantou, o nosso tema de hoje é segurança nas escolas. Esse ano, nós tivemos, infelizmente, alguns episódios marcantes, nenhum deles em Brasília, graças a Deus, mas que trouxe à tona, vamos dizer assim, né, esse assunto, essa questão tão peculiar, assim, tão específica, dentro de um problema mais já grave no Brasil, que é a questão de segurança, certo? A gente, como fizemos em vários relatórios nossos do Observa, a gente sempre tenta fazer uma coleta de dados primários, exatamente para poder avaliar determinadas políticas públicas que, por enquanto, não tinham sido avaliadas. Nesse caso aqui, nós fizemos uma coleta de dados via questionário no mês de maio, com uma amostra de 1.001 pessoas respondentes, certo? Aqui no Distrito Federal. E essa amostra ela tem algumas características, no final das contas. A gente fez uma pesquisa mais ampla de segurança, certo? Resolvemos, no final das contas, pelo primeiro relatório, focar nessa questão de segurança nas escolas. E entre os nossos respondentes, metade dos respondentes alegaram ter menores de 18 anos que frequentam a escola em suas casas. A gente fez essa diferenciação, mais até porque, às vezes, é uma preocupação um pouco mais imediato, às vezes é um contato mais próximo com a escola, mas o que a gente percebe é que, assim, no final das contas, mesmo pessoas que não têm crianças de escola, crianças ou adolescentes, elas também têm uma preocupação muito grande com a questão da segurança nas escolas, certo? Dessas pessoas que têm os menores, isso aqui é na nossa amostra, até para vocês terem uma noção mais ou menos de como isso se distribui na nossa amostra. A maior parte das pessoas, no final das contas, está ali, alega ter assim, crianças no ensino fundamental. Esse número não totaliza 100% aí, no final das contas, porque a gente está considerando aí a amostra total, vamos dizer assim, certo? E aí a gente vê que, na verdade, são bem divididos tanto em creches, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e o ensino médio, certo? E a outra coisa que a gente percebeu, no final das contas, aqui, se a gente tirar a amostra inteira, aquela metade das pessoas que tinha crianças em escola, dessa metade, 80% frequenta escolas públicas. Esse número, ele é relativamente parecido, a gente chegou até no Censo da Educação Básica,
no Distrito Federal, 70% das crianças estudam em escolas públicas. Então, no final das contas, assim, quando a gente parte do nosso, da nossa questão aqui, vai ser um foco em escola pública também, a gente vai ver que isso, na verdade, é a realidade da maior parte das crianças realmente aqui no Distrito Federal. Nossa pesquisa, antes de mais nada, é uma pesquisa sobre percepção, porque acho que a professora Marcela ela pode até depois entrar em algum detalhe mais profundo sobre isso, mas dados de segurança pública são dados muito complexos. É muito mais difícil, na verdade, você coletar e trabalhar com dados de segurança pública do que são dados, por exemplo, de renda ou, às vezes, até dados de outros tipos de questões socioeconômicas. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tiver o meu celular furtado aqui, possivelmente eu nem registro esse boletim de ocorrência. Ou, por outro lado, se eu for estuprada, eu talvez também não registre por outros motivos, no final das contas. Então, assim, eu não tenho um retrato tão fidedigno, vamos dizer assim, dos eventos, assim, sei lá, que deveriam ter sido registrados, vamos dizer assim, que eu esperaria. Por quê? Porque ou, às vezes, as pessoas não se dão o trabalho de registrar, ou, às vezes, elas têm outros motivos para não fazer esse registro de forma consistente. Então, isso significa que quando a gente olha as estatísticas de segurança pública de verdade, aquelas lá de realmente os registros nas delegacias, elas, na verdade, elas podem sofrer aí de um viés, vamos dizer assim, de, por exemplo, homicídios, a chance de ser registrado é muito maior, até porque eu tenho repercussões patrimoniais, repercussões notariais bem mais fortes, vamos dizer assim, em relação a isso, do que outros crimes, certo? Então, uma das formas da gente lidar com isso é a pesquisa de percepção, certo? Ou seja, aqui, na verdade, a minha percepção ela pode, inclusive, não ser exatamente um retrato fidedigno da realidade, por exemplo. Uma das coisas que me perguntaram essa semana é se esses eventos violentos que tivemos em escola, né? Acho que o último, acho que não faz nem um mês, que os 2 adolescentes foram esfaqueados, né? Se eles podem ter influenciado, por exemplo, as nossas respostas. Podem. Bem ou mal, assim. Se a gente tivesse feito essa pesquisa no passado, antes desses eventos, é possível que, na verdade, as respostas fossem um pouco diferentes. Então, isso é uma das coisas que a gente não tem como isolar nesse tipo de pesquisa. Bom, tendo dito isso, eu vou voltar a falar nesse ponto, que é uma restrição metodológica da nossa estratégia, mas, como eu disse, em segurança pública é muito complicado você fazer levantamento de dados, certo? A primeira questão que a gente pergunta é uma pergunta direta, no final das contas. O quão seguro você sente que as escolas são, vamos dizer assim. E um dado que nos chamou muito a atenção foi isso. Se a gente juntar aquelas pessoas, aqueles respondentes que disseram que as escolas públicas são muito inseguras, ou pelo menos um pouco inseguras, ou seja, que classificam essas escolas mais para um lado de insegurança do que para um lado de segurança, nós temos 75% dos nossos respondentes, ou seja, a população brasileira ela não considera suas escolas públicas um lugar seguro. Quando a gente faz a mesma avaliação para escolas privadas, o percentual de insegurança ele não chega a 30%. Ou seja, nós vemos as escolas privadas como uma alternativa, inclusive, de segurança. Certo? Assim, um dos possíveis motivos para você matricular seu filho numa escola privada é exatamente, não é só a qualidade de ensino, caso você julgue que seja melhor, mas também uma questão de segurança, certo? O que a gente percebeu também, e isso me chamou bastante atenção, é que essa percepção de segurança nas escolas, principalmente nas escolas públicas, ela é um pouco mais complexa do que a gente imaginaria. Por quê? Porque o grande problema, na verdade, dessa percepção de insegurança, ela ocorre, primeiro, no entorno da escola, ou seja, não é dentro ali da tutela, vamos dizer assim, do diretor, dentro da tutela dos professores, certo? Mas ao redor das escolas e à noite. Ou seja, por um lado, isso eu achei até interessante, porque me chama a atenção que não é a atividade escolar que é considerada insegura. Não é o dia a dia do aluno ali na sala de aula que é considerado inseguro. Mas que algumas atividades, alguns conflitos que podem emergir dentro desse ambiente escolar, eles podem, vamos dizer assim, acontecer. Às vezes, por exemplo, eu vou ter uma briga ali perto da escola, longe do alcance, às vezes até da administração dessa escola, eu vou ter alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente percebe? Que aqui, quando a gente olha no nosso gráfico, aqui, esse gráfico 4 que eu estou colocando para vocês, as escolas públicas do Distrito Federal, elas são consideradas por quase 60% aqui, muito inseguras, o entorno delas é considerado muito inseguro à noite, certo?
mais até do que dentro da escola, certo? E quando a gente vai para o outro extremo, ou seja, dentro da escola durante o dia, a gente percebe que, assim, aqueles que consideram ela muito insegura de prioridade cai quase pela metade, né? Então, isso já me chama a atenção que talvez a solução, ou pelo menos assim, a proposta de iniciativa para essa questão de insegurança, dessa sensação de insegurança, ela talvez seja uma proposição um pouco mais integrativa, assim, não só da escola somente, mas também a sociedade entender que eu tenho que prestar atenção nesse entorno de maneira mais efetiva, vamos dizer assim. Nós tentamos mapear também como é que essa insegurança nas escolas acontecia por região administrativa. Aqui nós temos algumas restrições, assim, nossa amostra, por mais que a gente tenha se esforçado bastante em relação ao tamanho da amostra, à aleatoriedade dela, algumas regiões administrativas ficaram sem dados para esse tipo de questão específica, certo? Mas, de qualquer forma, o que me chamou muito a atenção nesse gráfico foi o seguinte, nesse mapa, é que a princípio não parece existir uma correlação tão direta entre indicadores socioeconômicos e a percepção de insegurança, certo? Ou seja, você vai ter alguns focos ali, mas no final das contas, essa percepção de insegurança ela não é distribuída, por exemplo, da mesma forma que a renda ou os indicadores socioeconômicos seriam, certo? E o que a gente percebe é exatamente isso. A gente compara isso em caso de insegurança dentro das escolas, a insegurança no entorno das escolas, perceba aí que no final das contas ele acaba se tornando até mais grave, e à noite, ou seja, quando a gente olha para a região administrativa, a gente percebe exatamente isso no final das contas. E à noite, no entorno, é o ambiente que as pessoas realmente mais têm receio nesse sentido, certo? A gente também fez uma coleta de dados, aí já não tanto de percepção, mas assim, nós questionamos que tipos de evento ocorreram com os menores que residem com você nos últimos 12 meses, certo? Por que a gente faz isso? Porque, como eu falei, às vezes, dependendo do potencial ali de violência do evento que a gente está falando, não há registro de boletim de ocorrência, não há registro nem na escola, às vezes, de reclamação. Então, uma das formas da gente tentar captar isso é exatamente isso, perguntar para esse respondente o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa com você no último ano? Aqui eu tenho outra restrição, porque o pai, por exemplo, que está respondendo essa pergunta, ele possivelmente não sabe. Não necessariamente a criança contou para esse pai, certo? Às vezes ele não se lembra, às vezes ele não tem. Então, assim, eu tenho outros problemas aqui, talvez, com esse tipo de dados. Mas, de qualquer forma, uma das coisas que me chamou muito a atenção e, de certa forma, me deixou até bastante aliviada, é que quando a gente fala de violência nas escolas, a gente está falando ainda de questões como, por exemplo, insultos, humilhação ou xingamento, ou seja, ofensas verbais, certo? Ameaças de apanhar, de empurrar, de chutar, aí, no caso, a batida, vamos dizer assim, o empurrão e o chute de verdade, perseguições, assédios, principalmente quando intermediados por redes sociais, certo? E quando a gente vai para o outro extremo, em que seria tanto a ameaça com faca ou arma de fogo, ou esfaqueamento ou tiro, no final das contas, eles são bem menos frequentes. Ou seja, uma das grandes conclusões do nosso estudo é o seguinte: por mais que tenham ocorrido eventos muito graves esse ano, as nossas escolas ainda não são lugares em que esse tipo de violência mais grave vai acontecer. Quando a gente fala de violência nas escolas, a gente ainda está falando de quê? De ofensas verbais, de brigas e coisas mais de menor potencial de violência. Não quer dizer que isso não seja importante, porque o efeito disso no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, pode ser bastante grave. Então, assim, não é que a gente não deva ter políticas públicas em relação a isso, mas ainda é algo. Isso até chama atenção também que a nossa estratégia de política pública não é a mesma, por exemplo, para a segurança em geral, porque primeiro estamos falando de crianças e adolescentes. Segundo, estamos falando de coisas que muitas vezes até para você conseguir enquadrar isso, às vezes no nosso sistema de segurança pública acaba sendo até mais difícil. Ou seja, o papel da escola aqui de acolhimento, de escuta, de intermediação, de mediação, vamos dizer assim, entre esses conflitos, talvez seja até mais importante nesse caso, vamos dizer assim. E aí nós questionamos a visão sobre o governo do Distrito Federal
a sua atuação na segurança de escolas e creches. E o que a gente percebeu é que, no final das contas, para a grande maioria das pessoas, não tivemos mudanças nenhumas. Nós temos um governo aí que já está terminando o seu 5º ano, vamos dizer assim, e as pessoas, isso pode estar relacionado, por exemplo, com o fato de que talvez até o começo do ano isso era um assunto bem menos priorizado pela mídia, por exemplo, mas as pessoas, de qualquer forma, elas não percebem. Inclusive, até a CBN, eu achei bem interessante, a CBN, ela contactou a Secretaria de Segurança Pública e contactou a Secretaria de Educação. E uma das coisas que me chamou a atenção é que a Secretaria de Segurança Pública, ela respondeu que 2 semanas atrás ela começou uma nova estratégia de policiamento, monitoramento, com duplas de PM perto de escolas, e aí me chama a atenção exatamente isso, como é motivado por esses outros eventos. 2 semanas atrás eles começaram isso. Então, até isso, possivelmente nós estamos captando o fato de que esse tipo de insegurança talvez não estivesse no radar da Secretaria de Segurança Pública de maneira tão explícita, certo? E para já caminhar aqui para a nossa finalização e passar a palavra para a professora Marcela, estou bastante ansiosa até para ver as colocações dela, nós questionamos também o seguinte, ok, temos um problema de insegurança, temos assim, uma percepção de insegurança, como é que a gente resolveria isso? Que medidas deveriam ter mais prioridade ou menos prioridade? E aqui nessa tabela, eu sei que os são pequenos, peço desculpa, mas foi uma tentativa de tentar agrupar de maneira mais facilitando a comparação. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, logo de cara, é que os nossos respondentes consideraram com muita, assim, baixa prioridade, vamos dizer assim, que tipo de medida? Fornecer armas e treinamento para os professores para lidar com situações de violência nas escolas. E, realmente, se a gente for perceber, no final das contas, temos, por exemplo, aqueles que acham que talvez um aumento do policiamento no entorno ou até mesmo dentro das escolas seja importante, mas me chamou muito a atenção que, no final das contas, muitos pais também reforçam a ideia de você ter, vamos dizer assim, ações muito mais ligadas a uma integração, vamos dizer assim, atividades complementares e, por inclusive, até de redução, vamos dizer assim, de acesso a redes sociais, ou seja, já chamando a atenção que talvez essa questão de insegurança é um problema complexo que exige, no final das contas, uma política não só integrada entre, por exemplo, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública, mas também do ponto de vista familiar, porque é muito complicado, às vezes, você restringir acesso. Eu não sei se a resposta é restringir acesso, mas pelo menos o monitoramento dessas atividades de redes sociais dessas crianças, desses adolescentes, certo? Então, percebemos que, no final das contas, assim, a discussão até, vamos dizer assim, por exemplo, que nos últimos anos chamou muita atenção, por exemplo, o aumento do número de escolas militarizadas. Ele acabou surgindo aqui, de certa forma, como alta prioridade, mas, se vocês perceberem, ele tem um nível de 63%, que é o segundo mais baixo, por exemplo, em relação aos demais. Os níveis, assim, aqui, somente aqueles que têm filhos de escolas públicas, a segunda coluna, aqueles que têm filhos de escolas privadas, e a última coluna é todo mundo, no final das contas. E a gente percebe exatamente isso, que assim, as grandes medidas que eles chamam a atenção é fomentar a cultura da paz, no final das contas, aumentar a oferta de atividades de cultura e esporte na escola fora dos horários de aula, e aumentar a presença de policiais no entorno dessas escolas, certo? Então, assim, é uma questão que a minha percepção, minha interpretação sobre isso é que ela é bastante complexa. E ela não é uma responsabilidade somente de um órgão e de um poder, vamos dizer assim. E aí, que só para sumarizar nossas principais conclusões, chamando a atenção, reforçando que essa percepção de insegurança ela está bastante focada nas nossas escolas públicas, principalmente no entorno e não dentro da escola de verdade, certo? E que a questão do período noturno acaba chamando muito mais atenção e, pelo menos, os nossos dados não nos permitem dizer que existe uma correlação por renda ou por algum outro indicador socioeconômico a princípio, certo? E uma das coisas que aqui, talvez eu não tenha enfatizado na nossa apresentação, mas que eu chamo a atenção, é que são os mesmos tipos de eventos que são mais frequentes nas escolas privadas e nas escolas públicas. Ou seja, por mais que
a percepção de insegurança seja maior na escola pública, mesmo na escola privada, o que mais ocorre é a mesma coisa que mais ocorre nas escolas públicas, ou seja, a ofensa verbal, as ameaças de apanhar e o apanhar de fato, vamos dizer assim, certo? E, como eu disse, aqueles eventos mais graves, com arma de fogo, com tiros, eles são bastante incomuns no final das contas. E aqui, a questão das redes sociais, ou seja, cada vez mais, no final das contas, elas têm ganho um foco de pais, um foco das escolas, né? E assim, é uma coisa bastante complexa até de que tipo de políticas nós poderíamos introduzir para transformar essa experiência virtual numa experiência mais positiva e talvez que não seja geradora de violência, certo? E, por fim, do ponto de vista de política pública, a nossa percepção é que a população ainda sente que eu não tenho políticas públicas adequadas voltadas para essa questão, no final das contas. Então, ou pelo menos se eu tenho, é uma coisa que aconteceu, como eu falei, 2 semanas atrás, vamos dizer assim, certo? E com isso eu concluo aqui a apresentação inicial para a gente passar a palavra primeiro para a Ana e depois prosseguir para a Marcele. Obrigada, Andréia. Excelente exposição. Então, eu já vou passar a palavra para a nossa convidada, Marcele. Prazer enorme tê-la aqui conosco. Prazer é meu, Ana Maria. Agradeço muito o convite, estou bastante contente aqui. Toda vez que eu estou no evento onde está a Ana Maria, eu me sinto assim de novo estudante. A Ana Maria foi minha orientadora de doutorado, na hora que ela começou a apresentar aqui, né, a minha formação. Aí ela falou assim, doutorado, eu falei assim, gente, se ela não souber, nem eu sei. Então, sempre fico aquela coisa assim, usando, a gente está falando de ambiente escolar, então vou usar uma gíria, né, da garotada, né? Aquela pessoa que está querendo biscoito, né? Tipo, olha só, professora, como me tornei uma profissional. Então, eu fiz algumas considerações aqui para a gente poder... eu estou propondo mesmo um debate, né? Eu não tenho uma especialização em violência no ambiente escolar, então, eu não me dediquei especialmente, dentro da minha trajetória, a analisar esse fenômeno de forma organizada. Existe uma vasta literatura, uma vasta não, acho que é difícil falar vasta, porque eu acho que, ao contrário, acho que a conclusão que a gente vai chegar no final, pelo menos aqui eu cheguei, quando eu comecei a me preparar para esse momento, foi que a gente carece de algo que é muito propício que até a gente fale aqui dentro de um público como esse. Falta metodologia para nós olharmos e estudarmos bem esse fenômeno, porque a narrativa que se faz sobre ele, né, dentro das redes sociais, como a forma com que o governo trabalha com esse fenômeno, né, mais uma vez, os alunos aí de gestão de políticas públicas, é a política da lata de lixo, né? Você pega uma solução pronta, que é o quê? Mais arma, mais viatura, precisamos de mais PM, e essa é a resposta que se dá. Então, a população, de uma certa forma, está correta em não enxergar que as medidas tomadas pelo governo, e aí, gente, dá para colocar em todos eles, né? Não só o governo do Distrito Federal. A resposta do Ministério da Justiça foi mais viatura, mais dinheiro para a polícia, mais dinheiro para o batalhão escolar. E aí, quando eu estou falando de metodologia, é aquilo que a gente aprendeu, né? Muitos estão aprendendo agora, que você tem que ter uma relação dentro do seu construto, do seu fenômeno, com a solução e a resposta que você vai dar para aquele fenômeno. Então, se nós olharmos para boa parte do que traz aqui, né, a pesquisa traz alguma dessas provocações. Então, o que acontece, o que está sendo retratado como dinâmica do ambiente escolar, essas respostas não vão produzir efeitos sobre isso. Porque aí é uma questão da gente olhar, então, para esse fenômeno. Então, a violência, né, quando a gente está falando de segurança pública, de violência,
ele traz realmente essa dificuldade, como você bem colocou, porque ele é um conceito polissêmico, né? Ele é um conceito que você tem várias e múltiplas formas de conceituação e de interpretação desse fenômeno. E quando a gente olha para dentro do ambiente escolar, ele adquire ainda mais uma camada dentro dessa polissemia. Por quê? Porque também nós temos os processos, nós estamos falando de crianças, estamos falando de jovens, de indivíduos que estão numa idade de desenvolvimento, onde muitas das vezes esse contato físico, essa brincadeira, isso envolve um contato físico que é, né, às vezes intenso. Mas a gente vai nomear, tipo, o jogo de queimada como uma violência? Pode dar ruim no jogo de queimada. E aquilo ali transformar para um conflito entre eles, né? Onde você lá no jogo de vôlei está chateado e jogou a bola em cima do outro. Então, assim, é isso que a gente vai chamar de violência? Ou isso já é, entendeu? A gente está chamando de violência outra coisa. Porque quando a gente está falando, né, de empurrão, de brigas entre eles. E aí, dentro da... E aí, o que atrapalha muito esse debate? Eventos como esse, né, onde a gente teve os tiros, as facadas, eles são eventos muito traumáticos, né? E são eventos que tocam a todos nós de alguma forma, porque um ambiente escolar é um ambiente no qual todos nós já estivemos. A gente tem filhos que estão lá na escola, a gente tem irmãos, irmãs, primos. E quando experimentamos quando experimentamos assim, né, a visualização de um evento tão dramático como esse, é muito convidativo que todos nós nos colocamos no lugar desses pais, né, dessas famílias. Então, pegando um outro exemplo para a gente poder... E aí, que o medo é um péssimo conselheiro, né? E aí, pegando um outro evento, por exemplo, um acidente aéreo. Um acidente aéreo, quando acontece, qual é a probabilidade, né? Acontecer um acidente aéreo hoje. A quantidade de pessoas que vão desmarcar as suas passagens porque vão se sentir inseguras em voar é imensa. Qual é a chance de acontecer 2 acidentes aéreos no mesmo dia? E, estatisticamente, é muito pouco. Na verdade, você está mais seguro. Mas você não se sente assim, né? Então, a gente está falando de de algo que vai tocar, e aí é importante que a gente separe, e nós temos algumas obras sobre isso. Eu ia trazer essa fotografia, vou ficar devendo. Mas existe, inclusive no CRISP, lá na UFMG, se vocês colocarem na Universidade Federal de Minas Gerais, há muitos anos atrás, no início da década de 2000, fez uma pesquisa sobre percepção de violência. E aí, nessa publicação, eles fazem essa separação. Por quê? Você tem aquilo que é uma percepção de um risco real, algo que você, por exemplo, andar numa rua escura. Andar numa rua escura com uma baixa movimentação de pessoas, você tem uma razão real para se sentir inseguro. Aquilo está tocando, você não está, entendeu? Essa percepção que você tem, né, é diferente de você se sentir, de você achar que. Então, a gente tem obras dentro da psicologia e outros estudos, inclusive pesquisas de vitimização, que vão trazer esses conceitos e vão detalhar melhor tudo isso. Então, o medo ele é um péssimo conselheiro, né? E toda vez que essa narrativa ela está sendo colocada e as instituições respondem a isso, geralmente a resposta não vai ser de acordo com aquilo de fato que foi demandado, né? Então, existe isso tudo são dificuldades que estão colocadas dentro do encontro de soluções para isso. Por quê? A gente teve um evento, aí se faz
todo um diagnóstico do que acontece dentro das escolas, né? Existem várias publicações que vão fazer... Existe uma publicação de um francês, onde ele separa a violência na escola em 3 categorias, né? Ele separa a violência do institucional. O que é a violência institucional? A violência institucional é aquela violência que acontece no interior da escola, que está relacionada à negligência de professores, de diretores, da gestão da escola, de ver determinadas práticas acontecendo, essas, né, que vão fugir, né, do que está sendo combinado ali no jogo e que faz parte do desenvolvimento das crianças, né? Muitas das vezes, a escola ela também é uma violadora dentro da narrativa que ela constrói sobre si mesma, né? Onde você tem... e aí eu vou trazer como exemplo aqui, eu tenho uma enteada de 9 anos que é aluna na escola pública aqui no Distrito Federal. Ela e os colegas dela falam o seguinte: ó, a escola pública é um lugar da lacração. Aqui o ambiente é selvagem. E aí eu fui, né? Tenho outros amigos e outras pessoas que também têm filhos que estudam em escola pública, e isso é uma narrativa que a escola constrói sobre si mesma. Onde os professores também fazem parte dessa narrativa ao dizerem que não tem estrutura para trabalhar, né? O professor... eu realizei uma pesquisa de homicídios no Centro-Oeste, né? Então, eu entrevistei, faz parte dessa pesquisa de homicídio, entrevistar vários presidentes de associações de moradores, inclusive alguns diretores de escola, e essa dimensão da escola também se fazia presente dentro dessa pesquisa. E algo que apareceu muito dentro dessas entrevistas, né, que a gente não explorou naquele momento, porque o objetivo da pesquisa era outro, mas o que apareceu muito nessa pesquisa? A narrativa de boa parte dos diretores ou de outras pessoas envolvidas com a comunidade escolar, incomodados com essa narrativa dos professores sobre os alunos. Olha, você já está na escola pública. Se você não estudar, que futuro você vai ter? Gente, eu estou falando aqui algo que todo mundo, de uma certa forma, já escutou. Olha, a sua vida já está difícil. Se você não fizer isso, gente, dependendo da criança, ele vai olhar e falar assim: esse cara tem razão. Minha vida já está difícil mesmo, não tenho força para sair disso aqui, não. Meu destino já está traçado, né? Então, isso também é uma violência que acontece dentro do ambiente institucional. Outro dia, em uma outra escola, as crianças agora estão com essa mania, as meninas, sobretudo, daquele gatinho super exagerado. O professor de artes chegou para uma criança de 8 anos e falou assim: nossa, daqui a pouco você vai chegar aqui igual o cantor do Kiss. Já viram o grupo de rock, o Kiss? Gente, como o professor chega e fala isso para uma criança de 8 anos? Não, ela achou o máximo que ela ia parecer uma cantora de rock. Mas, assim, é porque a criança não entendeu. Então, assim, estou dando exemplos que são violências institucionais, né? Tem a violência, que é a violência na escola, que esse autor coloca, que eu digo o nome dele já já. Então, a violência institucional, a gente tem a violência, que é essa violência entre os alunos, essa violência onde essas dinâmicas, essas práticas entre eles, que é o bullying, não é? Que é essa coisa da perseguição, da exposição das redes sociais, né? Que eles fazem, que não é algo novo no ambiente escolar, porque quando eu estava na escola, você fazia isso, você não tinha o WhatsApp, mas você tinha um bilhetinho. Não é algo novo. É claro que ele traz uma complexidade maior, porque a gente está falando de um alcance muito maior disso, inclusive da possibilidade do ambiente externo influenciar muito mais do que o ambiente interno da escola, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que essas dinâmicas, elas continuam aí, elas já são um desafio para a gente já faz um tempo, né?
E você tem a violência externa ao ambiente escolar, que é essa violência do entorno da escola, né? E aí, para a gente poder falar da violência do entorno da escola, o método mais adequado para a gente trabalhar isso vai ter que ser de espaço a espaço, porque a gente está falando de espaço, de ambientes urbanos seguros ou inseguros, né? Uma coisa é a escola estar insegura, por exemplo, a 304 Norte, que é uma escola que está dentro de uma quadra residencial. A outra coisa é aquele monte de escola que está situada ali na L4 Sul. Qual a circulação de pessoas ali à noite? Quem é que está passando por ali? Não é um espaço em que você vai para lugar nenhum. Então, aí E aí, o que é a resposta, usualmente, do governo? Quando a gente vai olhar, bem, a resposta do governo tem sido, usualmente, fortalecimento do batalhão escolar. Fortalecimento do batalhão escolar, isso você está o tempo todo focado na violência do entorno da escola, durante o horário da escola. Mas quais são as propostas para dentro da escola? Aí eu até selecionei aqui o que estava colocado, né? Aumentar a presença de policiais. E aí eu fui pegando todas aquelas opções que estavam ali e fui classificando. Cada uma delas diz respeito a qual dinâmica dessas três categorias, né? Então, por exemplo, aumentar a presença de policiais. Aumentar a presença de policiais, ele vai produzir impacto, pode produzir impacto na violência na escola. Por quê? Porque você vai ter ali, né, eventualmente, né, um agente do Estado identificado com a possibilidade do uso da força, que é o policial. Né? O que o policial faz? Né? Ele traz a ideia da coerção. Né? Nada para mais a sua vontade do que alguém fardado que você sabe que pode estar autorizado a fazer uso da força contra você. Tem algo, né? Quando você se vê em dificuldade numa briga, você vai dizer que vai chamar quem? A polícia. Por quê? Porque você está dentro de uma situação na qual você não se possui, você entende que você não tem capacidade de resolver e você precisa de ajuda. Né? Que você não vai resolver aquilo sozinho. Né? Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Ela existe para ajudar, ela existe para proteger. Ela pode te parar, ela pode te prender, e por isso que ela é polícia. Né? O Titãs acertou em tudo. A música, né, tá, é isso mesmo. Né? Polícia para quem precisa. Por quê? Você tem uma dificuldade, você não se sente capaz de resolver sozinho. Você vai pedir ajuda ao agente do Estado, que é ele lá, 24 horas, está ali para isso. Mas aumentar a presença de policiais ali, dá para a gente colocar isso, dá para a gente fazer um agrupamento, por quê? Aumentar a presença de policiais dentro da escola e militarizar a escola, vocês concordam que são categorias que podem ser agrupadas? Né? E nisso, você tem traz aí com isso, só que isso a gente não percebe, que traz um outro problema. A militarização, em você trazer esse agente para dentro da escola, como é que fica, né? E eu acho que a gente debate isso muito pouco. Por quê? A gente debate, vou dizer primeiro o quê? Que é como que essa presença e essa ordem se faz presente, e será que ela também não faz uma violência com o processo de construção de subjetividade daquele estudante? Ah, não, mas segurança é mais importante. Será? Que segurança? Que riscos? Né? Eu até fiz e eu estou falando da subjetividade por quê? Porque as escolas militares elas têm essa ideia da ordem, né? Que, inclusive, vai para a sua estética pessoal. O cabelo curto, a menina de cabelo preso, a ausência de maquiagem, que vai, inclusive, para a sua estética, que é uma forma de expressão. E aí eu até brinquei aqui, eu já vou dar um spoiler aqui, já, Milton, já vou falar. Né?
Hamilton está aqui, o companheiro. Hamilton foi da polícia, do bombeiro militar aqui do Distrito Federal, e eu fiz uma brincadeira com o Hamilton, que a gente estava conversando ali fora, e eu falei sobre isso. Assim, essa questão da identidade, ela é tão importante para a construção da subjetividade do indivíduo, que muitas das vezes, qual é a primeira coisa que um militar, depois que se aposenta, faz? Deixa a barba crescer. Deixa o cabelo crescer, deixa a barba crescer. Ele passa um período na vida dele desleixado com a imagem, que ele não aguenta mais aquela pressão sobre ele. E, gente, a gente está falando de um adulto. De um homem adulto. Não, eu saí ótimo da instituição. A instituição que causou mal nenhum. Foi ótimo. Ah, foi. Estou vendo. Né? Então, então, aí, de novo, né, a questão do conceito, né, do problema e da resposta que se dá. É essa regulação do corpo, da estética do corpo, que vai fazer com que os jovens sejam... Porque se fosse assim, não era para ter violência policial, né? Porque está todo mundo de barba feita, está todo mundo de coturno limpo, por que vai existir violência policial? Então, estou aqui brincando um pouco com a gente perdeu hoje o Zé Celso, estou brincando um pouco com o teatro do absurdo. Então, e aí você tem... Gente, eu nem vou falar da parte de professores armados, né, dentro da escola, porque eu acho que ali o próprio resultado da pesquisa já falou sobre isso. E tem agora tem um tema aqui, uma parte que eu acho que é interessante da gente se dedicar um pouco mais a ela, que é fomentar a cultura da paz. O que é fomentar a cultura da paz? O que é fomentar a cultura da paz? Isso aparece muito. Isso aparece, gente, em plano de segurança pública. Né? E alguém me diga o que é fomentar. Tipo assim, fomentar como? Vai todo mundo fazer uma roda, entendeu? É uma coisa riporonga. E gente, fomentar a cultura da paz nada mais é do que você trazer ferramental para aquelas pessoas para aprenderem a lidar com os seus conflitos. Não é? E aí você tem várias formas de fazer isso. Né? E muitas das vezes é até você trazer para aquele ambiente o acesso a direitos que não se fazem presente naquele espaço, de forma que você possa tornar essas relações sociais mais leves. Né? E aí, por exemplo, muitas das vezes aparece, né, em programas de prevenção. A gente tem um programa de prevenção que é o esporte à meia-noite. Mas prevenção com esporte, então significa que você tem que ser potencialmente vítima de violência para ter direito ao lazer e ao esporte? Ou isso é um direito social mesmo? Do tipo, não, vai ter esporte à meia-noite porque as pessoas têm direito ao lazer e ao esporte. Não é porque elas podem potencialmente ser vítimas de violência. Então, você tem que ter um carnê vítima de violência para poder ter acesso ao direito social. Gente, eu agora posso ter acesso à piscina, eu agora posso ter acesso a atendimento médico, porque eu fui vítima de violência. Não, eu estou na sua frente porque eu fui vítima de 3 violências. Aí eu sou prioridade. Então, né? Então, a gente está falando de... E aí, a próxima, que, por exemplo, a próxima opção, a próxima sugestão foi aumentar a oferta de atividades dentro da escola. Faz todo sentido. Por quê? Porque você está aumentando... Sabe por que faz todo sentido? Porque você está aumentando a vigilância natural. Você está aumentando a circulação de pessoas dentro daquele espaço. Por quê? Se você está falando de um espaço que é deserto, um espaço mal iluminado, um espaço onde não circula pessoas,
parece meio razoável de que é um espaço onde você vai ser mais facilmente surpreendido, né? E você vai se perceber em risco porque está sozinho ali. Se você coloca atividades para acontecer naquele espaço, você aumentou a segurança daquele espaço e você aumentou a vigilância natural daquele espaço, né? E aí tem essas outras opções, por exemplo, reduzir o acesso de celular, reduzir o acesso às redes sociais, né? Que são questões que me parecem próprias do tipo, a gente precisa entrar na escola, né? Aqui na universidade, acho que muitas vezes a gente podia reduzir também dentro da sala de aula. Porque me parece uma discussão pertinente, uma coisa chamada processo educacional, né? Então, é porque vai reduzir a violência ou porque o estudante precisa estar conectado e presente com aquele momento? Porque a escola também está dentro da disciplina dos corpos, ensinando concentração, ensinando outras coisas, né? E nem disse quem só. Não, gente, tem muita gente que está falando dessa coisa por aí faz tempo, né? Então, o que eu entendo é que, conforme vários outros assuntos dentro das políticas públicas de forma geral, é que falta uma conexão entre... E aí, por isso que eu falei, né, que o problema é metodológico, porque falta uma conexão entre qual é o... A gente diagnosticou o problema, então, que são as brigas, que são as ameaças. Quais são as respostas que possam produzir efeito sobre isso? Entendeu? Batalhão escolar não vai produzir resposta sobre isso. Né? E aí, para poder terminar essa minha primeira parte aqui da fala, eu vou trazer mais um exemplo de um programa que provavelmente vocês conhecem, o ProERD, que é o programa de... Eu nem sei mais a sigla toda, mas é um programa de prevenção ao uso de drogas que a Polícia Militar faz nas escolas. Então, o policial militar ele vai lá e faz uma apresentação para os estudantes. Foi feita uma avaliação do ProERD, de vários ProERDs, na época do primeiro Programa Nacional de Segurança da Cidadania, o PRONASSE, né? O PRONASSE, dentro de uma das suas ações, financiou várias ações do ProERD pelo Brasil afora, que é um projeto que existe há muitos e muitos anos, né? E qual é o objetivo do programa? Reduzir o uso de drogas de crianças, de jovens. Quando foi feita a avaliação do ProERD, o que se descobriu? Que tudo que o ProERD não fazia era prevenir o uso de drogas. Mas o ProERD fazia uma outra coisa muito legal, que era talvez até mais interessante. O ProERD fazia com que a relação entre juventude e polícia nesses espaços fosse uma relação construída a partir de uma forma positiva. Então, foi muito mais... Então, os efeitos do ProERD eram muito mais benéficos nessa relação de proximidade da polícia com a sociedade, no caso da comunidade escolar, do que propriamente manter esse uso. O ProERD continua com o mesmo objetivo, ainda que você já tenha lá. Não foi feita nenhuma readequação ao programa, né? Então, e aí eu me sinto até um pouco assim, né? Falando de algo que a gente aprende desde a nossa primeira disciplina de políticas públicas, né? Desde a graduação. Primeira disciplina que todo mundo fez aqui de política pública aprendeu isso. Em avaliação de política pública aprendeu isso. E a gente tem muita dificuldade em fazer isso acontecer quando a gente está falando na gestão pública, né? Na gestão pública de fato. Então, as pessoas estão corretas em não perceberem nem os efeitos. Por quê? Porque o que o governo fez não irá produzir efeito sobre os problemas que elas identificaram. E aí, desculpa, eu falei de forma tão simples que vocês imaginavam algo mais elaborado.
Marcele, muito obrigada, né, pelas considerações. Eu acho que traz elementos importantes aqui para o debate, para as reflexões. Como a Andrea tinha mencionado, essa pesquisa traz essas percepções, né, e, como você pontuou, muito dessas percepções também, né, são influenciadas por momento. E quais seriam, né, essas políticas que possam, de certa forma, trazer, ou pelo menos, né, trazer uma percepção de maior segurança. A gente tem, eu que atualmente, né, tenho acompanhado muito de perto a questão das escolas, né, por meio das minhas netas, ainda que você não tenha essa percepção nas escolas privadas, né, de insegurança tão forte, mas houve, né, uma reação forte depois do primeiro evento deste ano, que foi na escola em São Paulo. Então, hoje, você tem uma série de medidas restritivas das escolas, de acesso às escolas. Você não tem essa percepção de insegurança, mas você tem uma restrição muito forte no acesso dos próprios pais, né, às escolas, e um controle muito mais forte das próprias crianças. E a gente não sabe ainda esses impactos que você colocou, né, sobre a formação de identidade dessas crianças. Então, eu acho que isso é muito importante, essas considerações. Eu vou abrir aqui para o debate, né? Então, nós temos uma plateia qualificada, estudantes, profissionais da área, e eu pergunto quem gostaria de tomar a palavra para alguma pergunta. Professor Bessa, por favor. Obrigado pela estada aqui. Eu dou uma disciplina, né, programa de políticas públicas, né, gestão de políticas públicas do curso, que é política urbana, e que eu acho que é uma questão, com muitos alunos estão aqui, é uma questão que a gente discute bastante, né, de políticas, não só as políticas urbanas, mas as políticas de uma forma geral para o Distrito Federal, né? Acho bastante importante trazer essa discussão sobre a questão de violência. Na verdade, a gente está falando da violência na escola, né? Mas eu acho que ela é muito mais ampla do que isso, a discussão sobre a questão da violência urbana, da questão das próprias políticas de segurança. Acho que a Marcele levantou várias questões aqui, né, fazendo conexões com diversas políticas. Na verdade, a gente tem que entender o problema de uma forma, né, muito mais no seu contexto, de uma forma bastante amplificada, né, muito mais ampla disso. E eu sempre me pergunto um pouco sobre políticas de segurança, né? Porque você colocou política de segurança, a polícia de segurança. E, na verdade, a gente vê aqui políticas urbanas, políticas para a juventude, né? Então, são políticas todas muito transversais e que a gente levanta sobre os problemas públicos que se tem, né? Então, eu só estou levantando um pouco essa questão. O que é a política de segurança? Até para a política de segurança é segurança na escola, segurança. Eu acho que ela tem como você bem pontuou, Marcelo, né? Ela tem várias conotações aí, embora a gente esteja tratando especificamente da questão da escola. Como é que vocês veem? Eu acho que é importante também essas pesquisas, né? Das pesquisas, né? Da percepção também. A questão da política de segurança, né? Enfim, eu sei que o observatório do BF é importante, né? Eu acho que a gente tem muitas informações que vocês produzem, que são importantes, né? E, enfim, um pouco, se vocês também têm trabalhado, né, não só essa questão da violência urbana, mas, enfim, falar um pouco, talvez, né, de uma forma mais ampla também do CRBF, colocando a questão sobre política de segurança. Eu vejo nessas discussões, mas não vejo na questão quando se coloca o que o governo pode fazer para isso.
as respostas são sempre as mesmas. Na verdade, eu acho que é uma articulação, né? Eu acho que é um pouco a formação que a gente tenta dar aqui para as políticas públicas aqui para os alunos do GPT, né? Então, eu acho que são mais comentários, assim, um pouco reação ao que vocês colocaram. Obrigada, Bessa. Poderia coletar mais? Alguém quer? Se você me importaria, Por favor. a moça de casaco cinza, eu não sei se eu saí para a mas eu percebi, ela conseguiu se espantar e passou a atacar como se estivesse atacando a tese do policiamento. Tu mesmo disseste que, pela presença do policial, as alunas teriam receio de soltar o cabelo, de ter uma postura austera. Eu confesso que eu estou fora das mídias sociais, acompanhando bem de longe essa discussão, mas eu nunca vi ninguém cogitando que isso aconteceria. Na verdade, O policial imporia uma postura militar, crianças. Então, realmente, eu concordo com a sua subjetividade, seu domínio, seu espaço. A escola não se transformaria. então, qual o seu nome? Não, queria saber não, só se vai. Você fez muito isso. E como a senhora mesmo já disse, a única coisa que a gente pode proibir o ser humano armado, com o coração, seria inevitavelmente outro. Também concordo contigo que a tese do policial, os professores armados seriam um. Não necessariamente o professor ele é uma pessoa bem vista por alunos, mas até tem receio próprio sobre escolas públicas. E segundo ponto, que até me entristece um pouco, mas que alguns serviços até atrás, e nesse tempo eu continuo no estudo. Os pais estão ligados a conviver com o receio de ter uma criança sendo ameaçada de faca arma de fogo, uma moça de velho mostrando os primeiros graus. Poxa, isso não é perigoso, isso não é específico, isso não é militarismo. Porque a pessoa mais interessada no crescimento da capacitação tecnológica profissional do filho é o próprio pai. Gestor, sejamos pragmáticos, isso é mais, por favor, recebe seu salário que independente da questão. E está muito mais genuinamente interessado nessas questões. Não só falando, só ainda. Só vou voltar a família processada para é isso. Eu mantenho porque a senhora, muito instante, elogio colegas, embora ele efetivo em relação a proibir o consumo de droga, cria um espaço harmonioso entre o policial e o cidadão. E em outro ponto, a senhora fala que a presença dele seria ameaçadora psicossocialmente, ou proibir as subjetividades que a senhora foi adolescente, se constrói muito mais fantasmal do que ela. Perfeito? Isso seria um policial que impediria isso. E outro ponto, a senhora também ressalta uma das nossas dificuldades do curso. Não posso falar com a verdade, é construir uma fala que não seja colocada em achismos. A senhora afirma com veemência que o policiamento não seria capaz de proibir a violência. Não sou eu que digo isso. Tem discussão de as escolas que passaram pelos elas tinham Só um instante, Diego, né? Diego. Eu quero responder o Diego. Sim, então vamos responder. Eu agradeço, Diego, pela sua colocação. Eu acho que sim. As escolas tinham a gente vai responder num contexto mais amplo, tá? Então, agradeço a sua colocação. Eu acho que aqui tem algumas questões, né, metodológicas que eu acho que precisam ser esclarecidas, né? Porque, como a própria Marcele colocou, desde um ponto de vista metodológico de conceitos. Então, talvez tenha que ficar mais claro, principalmente quando a gente está expondo um tema que é um tema sensível,
né, um tema de difícil apreensão, como foi colocado pela professora Andréia aqui, e que muitas vezes leva a essa divergência, né, ou a não compreensão do que está sendo colocado, né, porque tem uma questão de método. Então, eu gostaria, vou passar a palavra aqui, né, para que a gente possa responder. E eu gosto quando a gente vê manifestações, né, como do Diego, né, dos estudantes, que mostram que é necessário que nós formulemos de maneira mais didática também, né, aquilo que a gente, né, entende pelo fenômeno e como que a gente pode colaborar, né, nessa reflexão para que a gente tenha políticas públicas mais efetivas. Então, Dini, primeiro, meu nome é Marcele, né, a menina do casaco de sou eu. Acho que vou começar a responder a você um pouco falando de uma forma sintética, a minha trajetória. Por quê? A boa parte das informações que eu trouxe aqui, elas são informações todas que foram construídas a partir de pesquisas, de observações científicas sistematizadas. Mas eu também posso trazer para você a minha trajetória profissional, que se confunde muito com a Polícia Militar, de forma geral, não só a Polícia Militar do Distrito Federal, mas sobretudo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde eu sou mestre pelo Instituto Militar de Engenharia. Então, eu estudei no quartel. Meu pai é da Brigada Paraquedista do Rio de Janeiro. Passei toda a minha infância no quartel. Boa parte da minha família é de militares. E a minha trajetória dentro da segurança pública, ela é muito mais próxima, dentre todas as instituições, a policiais militares e bombeiros militares. Inclusive, sou uma feliz agraciada com a medalha Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal. Fui coordenadora da graduação em Segurança Pública, onde fui ser professora de 5.000 policiais militares do Distrito Federal. E conheço todas as polícias militares do Brasil e todas as academias de polícia militar. Então, eu não estou trazendo para você algo que eu ouvi dizer e nem vi pelas redes sociais. Eu estou te falando de algo que eu estudo há 22 anos. Então, dentro dos meus estudos, da minha vivência profissional e do meu relacionamento profissional com essas instituições, existe, sim, um código de vestimenta. Existe, sim, um código de comportamento. Códigos de comportamento e códigos de vestimenta não são exclusivos de instituições militarizadas. Todas as escolas possuem uniforme. Exato. Só que instituições militarizadas possuem, sim, um código de vestimenta, um código de comportamento distinto. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está dentro das normas e dos procedimentos que podem ser acessados em qualquer regimento dentro do que é essa escola. Não, peraí, agora eu gostaria que você me disse. Não, querido. Eu gostaria que você me ouvisse agora. Você não me deixou te interromper, né? Então, assim, esses documentos, eles são públicos e eles estão disponíveis, eles podem ser consultados, né? Agora, eu estou propondo aqui um debate, como a professora Ana Maria falou, eu estou propondo um debate aqui acerca de conhecimento científico sistematizado. Eu não trouxe nada dessas coisas aqui da minha cabeça que não esteja em normas. Agora, o contraditório é possível, o contraditório é possível. Mas eu não vim aqui para poder disputar pontos de vista pessoais.
Você pode entender outra coisa, é livre para entender outra coisa, conforme eu também sou livre. Só que eu não estou trazendo aqui a minha opinião pessoal para nenhum de vocês. Não estou trazendo a minha opinião pessoal. E eu estou dizendo que as pesquisas disseram que o que acontece dentro da escola não é violência armada. Se não é violência armada, não faz sentido você gastar um recurso que é muito caro, chamado polícia, porque todo mundo quer um policial para chamar de seu. Todo mundo quer um policial para ficar na esquina da sua rua. Só que ninguém sabe o quanto custa um policial. Um policial na sua rua, primeiro que ele não é um, eles são dois, porque ele vai trabalhar no mínimo em dupla. E outra, ele trabalha com turno. Então, se você está um posto fixo de polícia, você está falando de pelo menos 8 policiais ou mais. Isso tem um custo para o Estado. Esse dinheiro vai para onde? A racionalização dos recursos. Na racionalização dos recursos, na gestão pública, você vai olhar aonde estão concentrados os seus problemas, quais são as prioridades e onde você vai melhor distribuir e organizar esses recursos. Então, sim, o que a pesquisa está mostrando é que esse recurso, sendo utilizado com policiais armados dentro da escola, não serão efetivos. Porque não é isso que acontece dentro da escola. Não é porque eu acho, é porque a pesquisa diz. É porque a realidade está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. E sim, a presença de armas em determinados ambientes não são desejáveis. Isso também quem está dizendo não sou eu. Entendeu? Então, assim, eu não tenho, eu tenho certeza absoluta, né? O ProERD, quando eu falei para você, quem disse não fui eu. A pesquisa está disponível, entre no site da Senat, busque lá, que você vai poder ter acesso. E vai poder ler, e você vai poder escrever um artigo contra-argumentando. Não, você vai poder escrever um artigo contra-argumentando. Porque para você refutar uma pesquisa acadêmica, é assim que se faz. É assim que se faz. Você vai pesquisar outra coisa, vai se dedicar a pesquisar para refutar o que aquelas pessoas disseram. Porque é assim que se debate academicamente. Obrigada, Marcela. Eu vou passar aqui para a Andréia. Não, eu sou exatamente. Isso aqui também é um evento acadêmico. Acadêmicos, a gente dá a voz para várias pessoas. Então, a questão também é assim, eu gostaria que você respeitasse o momento em que a gente está aqui também. Eu ia fazer antes um comentário até bobo em relação à questão do Código de Vestimenta. Meu marido estudou no Colégio Militar. E ele falava que ele todo dia de manhã passava o algodão na bochecha para saber se ele tinha feito a barba. Hoje, para eu conseguir fazer ele fazer a barba, é uma desgraça. Ele não faz a barba de jeito nenhum, no final das contas. Então, assim, ele não é militar, não é, só passou sua trajetória assim, de adolescência na escola. Isso eu achei bastante engraçado. Uma das coisas que a Marcele falou, que me chamou muito a atenção, que eu acho que talvez seja pertinente para a discussão que a gente está tendo aqui, é que eu sou economista. E hoje em dia, em economia, está muito na moda a avaliação de políticas públicas, inclusive por métodos, às vezes, quase experimentais, porque políticas públicas são muito difíceis de você avaliar. E uma das coisas que eu gostei muito na fala da Marcele é o seguinte, que ela chamou a atenção de que uma política pública, para ser avaliada, você tem que olhar uma relação, não sei se falar em termos de causa e efeito, mas em termos de propósito e efeito. Por exemplo, a minha interpretação do comentário dela em relação ao ProERD não foi negativa. Foi só no sentido de que, olha, ele foi proposto para fazer o efeito A e ele não fez o efeito A. Mas ele fez o efeito B e, às vezes, o efeito B é até mais interessante do que assim, não estou dizendo que a política é ruim, às vezes eu não tinha noção de que ela teria aquele alcance. Mas, realmente, se você me perguntar se ele é eficaz para fazer o efeito A, ele não era. Eu acho que isso evoca muito do que ela colocou no começo.
que, primeiro, falta metodologia de política pública, porque no Brasil, a gente não tem esse hábito de avaliação de políticas dessa forma. A gente pressupõe, sem avaliação científica, sem avaliação acadêmica, que certas políticas elas têm que dar certo, porque eu não consigo, às vezes, pensar fora da caixa, pensar de outras formas. Eu gostei muito da fala dela quando ela destrinchou o problema de uma maneira muito melhor do que eu fui capaz, e exatamente para mostrar que, dependendo do meu objetivo, eu não vou alcançar, por exemplo. Como eu falei, está muito na moda a questão de avaliação de políticas públicas. O pessoal, economista, adora avaliar o Bolsa Família. O Bolsa Família ele é eficaz para um monte de coisa que, às vezes, não tem nada a ver com o recebimento de renda. E eu acho interessante, eu acho que é importante a gente olhar isso, porque isso também amplifica a nossa gama de instrumentos. Assim, a minha percepção da fala dela foi um pouco isso, que para o tipo de problema que nós temos, e eu concordo com o que ela acabou de colocar, policiamento talvez não seja a forma mais eficaz de resolver isso, mas não quer dizer que nós não tenhamos outros instrumentos que nós precisamos colocar em prática. E eu acho que parte do nosso papel como aqui na universidade é um pouco isso, é tentar entender qual é o efeito específico de cada política e avaliar se ela realmente, às vezes, ela bateu na trave, ou bateu numa trave que era bem mais interessante e eu não sabia que isso era possível. Não sei se eu falei alguma coisa. Não, isso é muito interessante, porque eu estou falando aqui, já estou pensando na resposta para o Bessa, porque o Bessa perguntou, né? Para dialogar. O que é a política de segurança? É muito interessante, sabe por quê? Porque as experiências hoje mais interessantes, né, que nós temos no Brasil acerca de redução de vulnerabilidade social e redução de vulnerabilidade que acabam impactando na redução da violência, não são capitaneados por secretarias de segurança pública, que é em Pernambuco e agora no Pará. Já vou até lançar aqui meio convite, porque a assim, você pode depois, em outro momento, em outro dia. Sim, porque assim, em Pernambuco, o pacto que ela faz, o grande lance de todos esses programas, tanto do pacto que ela faz no Recife, tem paz em Belém, o Compaz é o espaço. Compaz é o espaço. Isso, né? É o Pacto pela Vida, é o nome do programa. Isso. Ter paz, isso. Territórios da Paz. Então, o Pacto da Vida e o Ter Paz. Eles são organizados, tocados por secretarias que articulam. A Secretaria de Segurança Pública ela faz parte, mas não é só ela. Secretaria de Segurança Pública é composta por quais instituições? Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros. E aqui ainda, em alguns estados, nem na Secretaria de Segurança Pública está o Corpo de Bombeiros. No Rio de Janeiro, durante muitos anos, eu não sei se ainda é, a Secretaria de Saúde. Então, a segurança pública, como você colocou, ela tem essa dimensão dessa transversalidade, porque ela tanto impacta como ela é, sobretudo, impactada por essas questões do ambiente e as questões do urbano. Então, essa discussão acerca de território, né, eu acho que nós, você também é geógrafo, né? Não. Tem. Tá. Mas, assim, eu acho que a geografia explora muito pouco. Eu sou geógrafa, né? A geografia explora muito pouco isso dentro dessa discussão. Porque... E você tem uma discussão dessa no campo das políticas de segurança pública, por exemplo, espaços urbanos seguros, você tem várias, às vezes, metodologias para poder identificar um espaço que esteja, né, que seja inseguro, com altos índices de violência, e proposições, né, intervenções, um curricular de intervenção de propostas, que podem ser feitas para poder melhorar, né, esse espaço, que passa por essa urbanização, que passa pela iluminação pública, pela melhor ocupação do espaço, pela beleza do espaço, para que as pessoas, né, possam se sentir acolhidas, né, e ver o retorno para elas, né,
Por que eu escutei isso há pouco tempo, né? Porque o bonito tem que ser só rico, né? Acho que o pobre também merece a beleza. Eu adorei essa coisa. Mas eu não vou dar muito, senão eu vou deixar a pessoa dona da frase falar aqui depois, em outro momento. Então, a política de segurança pública, ela sofre os efeitos. Por quê? Porque o policial, ele não pode ser uma coleta de lixo que não foi feita, uma rua que não foi asfaltada. Né? Então, porque tudo isso vai produzir impacto. E agora é isso, quando a gente está falando de política de segurança pública, invariavelmente, as instituições de segurança pública elas vão estar envolvidas dentro desse processo. Né? Então, se a gente está pensando em políticas que possam promover não só a segurança, mas dentro dessa perspectiva da vulnerabilidade, e finalmente a gente encontrou, né? Tem autores que chamam isso de vulnerabilidade civil. Essa vulnerabilidade civil e social que está relacionada a quê? Está relacionada a uma parcela da população que não é que não tem só acesso a ausência de acesso à justiça e a ausência de acesso a outros mecanismos que possam que possam mediar seus conflitos. Mas muitas das vezes elas estão inseridas em ambientes que potencializam os conflitos delas entre si por variáveis outras que estão relacionadas a outros direitos sociais, às quais elas não têm acesso. Né? Então, isso que é interessante. Então, essas experiências, você tem outras experiências no Brasil, eu estou falando dessas duas, porque essas duas promovem exatamente essa transversalidade, onde a centralidade delas não está nas instituições de segurança. Isso é bem legal. Isso é muito importante, você está falando, Marcelo, porque a gente sabe, né, dessa questão da transversalidade, da intersetorialidade, né, das políticas que falamos tanto, e que, na verdade, é muito difícil de observar isso na prática. Então, a gente, isso em todas, né, em várias áreas, e trabalhar com território, e a gente tem trabalhado muito isso, né, de observar como que as políticas, né, muitas vezes elas são formuladas de forma setoriais e como é que elas se traduzem lá no território. E enquanto, lembro da nossa experiência, Fred, na Codeplan, agora atual no PDF, algumas políticas, por exemplo, né, a política que era com as crianças, a criança candanga, que era uma tentativa, né, de reduzir vulnerabilidade de crianças, unindo várias pastas, né, desde a saúde, educação, segurança, assistência social, mas quando você vai traduzir as diversas ações lá no território, elas se mantêm cada um no seu quadrado. Então, é muito complexo. E uma pesquisa que nós havíamos feito com os gestores escolares foi quando você tem um conflito, qual é a instituição que você chama? Geralmente era a Polícia Militar, para resolver o conflito, como você bem colocou. E que, na verdade, naquela situação, não seria Na escola o particular, principal. chama a polícia. Na escola particular, chama a polícia. Então, às vezes, mas não em primeiro lugar. Não em primeiro lugar. E na pesquisa, qual é a instituição que você chama em primeiro? Então, eu acho que aqui a gente tem realmente, no caso do Distrito Federal, né, do Brasil, uma dificuldade muito grande, né, na formulação e na execução dessas políticas. Então, respondendo um pouco aqui ao Bessa, né, que ele falou, né, um pouco do observatório, o Observatório de Políticas Públicas no Distrito Federal é uma proposta de um projeto de pesquisa
que tem esse olhar voltado para o Distrito Federal em vários temas, tentando fazer uma reflexão das políticas públicas e buscando esse diálogo com a sociedade. Então, a nossa que a gente quer trazer, né, com dados. Os dados podem ser de pesquisas como essa, que são pesquisas tipo survey, ou buscando dados já administrativos, ou pesquisas quali também, fizemos já várias pesquisas quantitativas, uma avaliação, né, das diversas políticas e trazendo debate para a sociedade. Então, a gente, mais do que publicar artigos científicos, o que nós queremos é trazer para a mídia, né, fazer com que a sociedade debata, né, esses temas. Então, agora, né, a gente, né, tinha previsto esse tema sobre segurança e, coincidentemente, infelizmente, nós tivemos episódios aí muito graves acontecendo no país. A gente já tinha previsto a realização, né, de pesquisas nessa temática, mas foi assim, uma surpresa para nós. Infelizmente, nós tivemos que vivenciar, né, essas experiências em todo o país. Mais recentemente, tivemos aí ontem, né, um policial federal invadindo uma escola. Então, nós temos aí questões, né, ainda muito presentes, né, da segurança nas escolas. Eu queria perguntar se tem mais alguma manifestação. Fred, por favor. Obrigado, Ana. Obrigado, André, pela apresentação dos dados, também pelos comentários. Eu acho que é um retorno super importante do Observa DF para a sociedade, justamente essa capacidade que a gente tem, especialmente com a produção do dado primário, entender essas percepções. E alguns elementos das percepções que foram apresentados aqui em relação à segurança pública, especialmente as escolas, me chamaram bastante atenção e eu queria que, se possível, vocês dois comentassem. Primeiro, a gente pode perceber uma relação inversa entre prevalência e relevância social. Então, quanto menos prevalente a violência, mais relevância social ele acabava alcançando. Porque, e eventualmente, até os eventos raríssimos, e obviamente, por conta disso, mais críticos, mais severos, eles acabam alcançando uma relevância social ainda maior, que perpassa internacional, às vezes, inclusive, né? E isso produz uma certa invisibilidade sobre essas outras violências que sequer são percebidas como violências dentro da escola. E aí, o que acabou parecendo para mim, e aí eu sei vocês comentem, é que, na verdade, são dois perfis de cidadãos brasileiros distintos que experimentam ou circulam por espaços que, no fim, são mais violentos, que, no fim, são mais escuros, que são mais precários, né? Como se, na verdade, não fosse exatamente a escola pública tão diferente da escola privada, mas os pais que colocam filhos em escolas públicas acessando ou circulando por espaços muito diferentes dos pais que o fazem em escolas privadas. Então, assim, por exemplo, você pensa à noite, eu acredito que, na média, seja muito raro haver a oferta de escolas privadas no turno da noite. Eu imagino que seja, assim, evidente que há, mas é bem pouco provável, bem menos prevalente, bem menos presente. Enquanto que essa oferta, às vezes, ela é mais necessária na rede pública, ela é mais presente na rede pública. Então, assim, não é porque é privado ou público, mas é porque está circulando à noite, né? Está circulando à noite num espaço que é mais precarizado, num espaço que é percebido como mais violento, num espaço que, eventualmente, pode ter
menos a presença também das figuras policiais, porque a gente discute um pouco essa questão do território no Observa DF também. Essa, com certeza, tem ainda mais propriedade para falar disso, mas o Estado é essencialmente concentrador dos seus recursos, né? Então, ele acaba concentrando nas áreas mais ricas também um conjunto de recursos maior, né? Então, por exemplo, a iluminação ela é menos precária nas áreas mais centrais, que são as áreas onde as pessoas têm mais dinheiro. Pretensamente, elas precisariam menos do Estado, mas acaba que o Estado está mais presente para essas pessoas. Então, queria que vocês comentassem um pouco isso. E um outro aspecto que também tem a ver com essa diferença entre pais, e eu digo na média, porque eu entendo que eu, por exemplo, tenho um filho em escola pública, mas eu não tenho o perfil médio da maioria dos pais que tem filho em escola pública. Eu entendo isso, né? Também em relação a essas iniciativas de como combater a violência nas escolas, ou seja, eu compreendi ali do conjunto de dados que a percepção dos pais de estudantes de escola pública, ela tende mais ao punitivismo, mais à militarização, por exemplo, o percentual ele é bastante significativo, né? 10% de diferença entre pessoas que acreditam que essa seja uma saída, como também do armamento de Então, todos os elementos que estão mais dialogando com essa esfera mais militarizada, com a esfera eventualmente mais punitivista, mais armamentista, elas estão circulando mais entre esses pais de escolas que têm filhos nas escolas públicas. Queria que vocês comentassem isso, que vocês acreditam nessas dimensões. Deixa eu só fazer um comentário antes de passar para a Marcele. Eu tive a oportunidade de participar de a gente fez 2 pesquisas de vitimização aqui na UNB. Eu sei que a UNB não é mais escola, assim, não é a mesma escola, tipo, mas é um ambiente escolar, de certa forma. E, pelo menos quando eu era aluna na UNB, a UNB era considerada um ambiente extremamente perigoso. E a Secretaria de Segurança Pública veio aqui, em parceria com a reitora, fez 2 políticas de vitimização, e nós temos uma dificuldade muito grande, porque a UNB, por exemplo, tem uma restrição muito grande ao policiamento no campus. Então, por exemplo, aqui não seria uma solução tão fácil de ser implementada como seria, por exemplo, em escolas. E fizeram um mapeamento, e eu acho que assim, as medidas que hoje vocês veem aqui, por exemplo, você tem uma patrulha que não é armada, a polícia do campus, ela, eu não sei se é esse termo que eu posso usar, mas ela não é armada. A questão da iluminação, que o Fred chamou a atenção, a questão daqueles botões de pânico que agora a gente tem espalhado pelo campus, ou seja, são outros tipos de medida, na verdade. E alguém, eu não tenho dado para mostrar isso, mas alguém da Secretaria de Segurança Pública me disse que essas medidas elas foram tão eficientes na UNB que elas, inclusive, reduziram os índices de registros de ocorrências da Asa Norte como um todo. Ou seja, assim, não sei, estou citando o que me disseram, não põe minha mão no fogo por esse dado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, todas as medidas aqui na UNB voltadas para a redução da violência, primeiro, elas foram eficazes, pelo menos as nossas estatísticas aqui internas dizem que elas realmente, hoje a UNB é um ambiente, você pode até não saber disso, você pode até não se sentir seguro aqui, mas ela é um ambiente extremamente seguro. São 8h30 da noite, estamos aqui, vocês realmente, alguém tem medo de entrar alguém aqui e assaltar todo mundo? Eu não tenho esse medo, assim, por favor, não me apareça alguém agora. É possível. É possível, mas altamente improvável. Eu não tenho esse medo. Então, assim, eu estou num ambiente público, escolar, assim, educacional, não sei qual é o melhor termo, à noite, e eu me sinto extremamente segura. Talvez eu, sei lá, aperte o passo para ir até o estacionamento, mas ainda assim, eu também não há a probabilidade de acontecer alguma coisa entre aqui e o estacionamento, eu também acho que é relativamente pequena hoje em dia. E aí eu reforço a questão da percepção. Eu sei disso porque eu vi os dados. E eu só me convenci disso depois de ter visto os dados. Essa sensação de segurança, para mim, só veio depois de ver os dados. O ponto que o Fred chamou a atenção em relação
a diferença dos pais de escolas públicas e pais de escolas privadas, eu também vou, de novo, aí é uma questão de experiência minha. Eu me tornei professora na UNB 11 anos atrás. E eu vim de um lar extremamente privilegiado. Assim, tive todas as oportunidades, sempre escolhi, sempre estudei em escolas privadas, sempre tive tudo isso. E uma das coisas que eu percebi, a grande diferença do aluno que saiu de uma escola pública para o aluno que saiu de uma escola privada, é que, não é nem em relação à segurança, mas eu acho que o ambiente todo favorece isso, que é quando uma fala que a Marcele trouxe antes, que é a questão do seguinte: o aluno da escola pública, ele já acha que tudo para ele está negado, então ele nem tenta. Você abre um edital de bolsa, mas é claro que eu não vou conseguir. Eu participei de inúmeros editais, eu levei tanto não, até hoje eu levo não. Até hoje eu participo de coisas e tem coisas que eu não ganho. Eu tenho vários, não sei se é essa a percepção de vocês, mas a minha percepção é que o aluno de escola pública, ele já acha, ele já nem aplica porque ele não acha que ele vai conseguir. A questão de você ser puxado para baixo, vamos dizer assim, de que, olha, você está tão, as suas oportunidades são tão restritas que por que você vai tentar? E no fundo, vocês entraram no UNB da mesma forma que os outros? Se ele não tenta, ele não entra na conta, né? Pois é. Isso é... Entendeu? Então, assim, eu sinto que é um pouco isso, que, assim, bem ou mal, dentro daquilo que você colocou da violência institucional, essa violência institucional eu percebo aqui na universidade. E me dá uma pena, porque a questão é, você entrou, você passou pelo vestibular como todo mundo. Assim, o vestibular não te convenceu que você era tão capaz quanto os outros? De onde vem essa assim, é uma baixinha. Sim, que maldade fizeram com você? Que maldade, porque isso até limita o que você vai alcançar, porque se a gente não tenta, a gente não vai, gente. Assim, no final das contas. Assim, eu sei que isso não foge um pouco do nosso escopo. Não foge tanto, não. Porque, na verdade, essa questão da percepção do risco, da percepção da insegurança pública, a gente não tem uma resposta única para isso, porque você tem múltiplas variáveis que vão impactar a percepção de risco de todos nós, né? Então, a gente vai ter a percepção, por exemplo, minha mãe mora num bairro, minha mãe mora no Irajá, que é um bairro do subúrbio carioca, bem perto do Morro do Juramento, que é um morro violento, que de vez em quando tem disputas com o outro, e ela, com as amigas, colocam cadeiras na calçada para conversarem, porque aquele é o espaço delas, elas, sabe, conhecem ali. Então, elas já conhecem os códigos de quando ficou... Hoje está meio estranho, né? Aquele estranho dela não é um estranho. Por quê? É um estranho construído por um conjunto de observações que ela não sabe descrever, mas ela identifica no ambiente, ela identifica no espaço. Isso não é uma irracionalidade. Se ela se dedicasse a pensar, não, porque eu vi alguém passando dessa forma, tem uma movimentação hoje diferente na rua, eu vi tais e tais coisas que aconteceram, né? Tem um conjunto de eventos que fizeram com que ela tivesse essa percepção. Então, não é irracional, é pelo contrário, né? E agora, então, ela não se percebe insegura. Agora, muitos de vocês, se vocês estiverem lá em Irajá, sabendo da história toda do espaço, vão se sentir inseguros. Tipo, será que eu deveria estar aqui mesmo? Porque você não conhece aquele espaço, você não domina aquele espaço, né? E estou dando esse exemplo aqui prosaico, mas a gente tem inúmeras outras variáveis, inclusive em relação à idade. Gente, essa molecada que está aí de 21, 22 anos, né, virando à noite ali perto do CONI, que é perto da rodoviária, estão se sentindo super seguros. Por quê? Porque a juventude não acontece nada. Me coloca eu aqui, com meus 48 anos. Estou cagada de medo. Eu não vou ficar aqui não, porque vai esse escracudo aí. Mas qual é a minha qual grupo social eu pertenço? Então, né, eu já tive meu momento de achar que eu era infalível. Hoje em dia eu já sei que eu não sou, que coisas acontecem e eu não quero estar ali. Né? Então, esse nível de exposição ao risco de cada um,
tem inúmeras variáveis que vão. E aí, por isso é que a gente precisa, para poder falar sobre isso, a gente precisa ter um recorte, a gente precisa ter um tema, para poder definir um perfil, para dentro desse perfil a gente controlar as variáveis, porque senão isso fica muito difuso, porque é muito disperso. Agora, acerca dessas, então, acerca dessa percepção, agora eu tenho uma hipótese, porque, como eu falei antes, né, isso não é uma temática a qual eu me dedico a estudar, mas uma das hipóteses que eu levantaria acerca dessa diferença entre a percepção, né, essa demanda por ordem da escola particular para a escola pública, eu acho que eu iria pela hipótese dos elementos que estão disponíveis para o professor para organizar aquele espaço. Entendeu? Eu acho que tem uma coisa com relação de poder e com relação de poder, assim, tipo, a escola particular, aquele aluno que dá muito problema, você vai expulsar. Você vai mandar ele embora. Ele não vai ficar ali. Entendeu? Você vai chamar o pai, você vai ter um conjunto de penalidades que vão dar, e do outro lado, o pai está entregando o filho dele querendo que a escola administre e resolva tudo aquilo, né? E aí a gente vai ter ainda uma outra variável, que é a variável do recorte socioeconômico, né? Então, a gente vai ter também no recorte socioeconômico pessoas com alguns recursos que foram desenvolvidos, né, de sociabilidade para lidar com conflitos e outros não. Então, que não tiveram, muitas vezes, essa oportunidade para lidar com isso. E lidam nesse ambiente vulnerável, nesse ambiente da disputa, né? E os professores, eles estão mais... O que você vai fazer com a escola pública? Um aluno que dá frequentemente muito problema. Você vai botar ele para fora da escola? Não. Mas a escola particular se dá esse direito de fazer isso. A escola pública não, ela vai ter que lidar com aquele aluno, ela vai ter que acolher aquele aluno. Porque aí, né, o que isso normalmente se fala, né, que é o chavão, que é o fracasso do educador. A gente não consegue a sensação de fracasso, e vai ter, a escola pública ela vai ter que lidar com isso. Então, acho que tem a ver com essa diferenciação dos ambientes, do público dos ambientes e também do que os próprios pais esperam de cada um deles e como eles estão empoderados para poder mediar essas relações. Uma hipótese, tá? Eu iria por aí. Mas... Isso. Obrigada, Marcele. Obrigada, Andréia. Eu acho que nós já estamos avançados na hora, né? E a gente tinha programado, inclusive, menos tempo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, agradecer enormemente a Marcele, né, que nos brindou aqui com seus comentários, sempre muito pertinentes, e que traz a reflexão. Eu acho que a gente tem um caminho enorme a percorrer, sabemos das desigualdades enormes, né, no Distrito Federal, em todo esse território. A educação, em geral, no país, perdeu muito com a pandemia, já não estávamos bem, perdeu muito, e temos aí ambientes muito fragilizados. Talvez a gente possa, né, contribuir para uma reconstrução. É isso que a gente está aqui. Eu queria só fazer um depoimento. Nós, do Departamento de Estatística, temos um projeto de extensão, eu participo dele, que são as Meninas da Estatística. E fazemos, né, a extensão no Paraná. Então, eu trabalho, né, levando a estatística para as meninas, sobretudo, em ambientes escolares mais vulneráveis. E a gente tem muito isso, né, André, de que na periferia, muitos desses estudantes acham que a Universidade de Brasília não é um espaço a ser alcançado. Já tem uma derrota a priori. Nem vale a pena tentar. Então, a ideia desse projeto, e tem outros também, junto à computação,
né, da engenharia, é levar, né, essa esperança, né, de que a Universidade de Brasília está aberta e que teremos o maior prazer em acolher. Mas é verdade também que a Universidade de Brasília é um espaço também, você falou da violência institucional, mas recentemente, no ano passado, fizemos uma pesquisa sobre permanência e um dos resultados, né, foi uma diferença na percepção de alunos cotistas e não cotistas sobre o acolhimento na universidade. Então, os alunos cotistas, eles se sentem menos acolhidos na universidade do que aqueles que são não cotistas. Ou seja, nós temos muito que fazer, né, para atingir, né, a equidade. Ou seja, a gente ainda, né, vivenciamos, né, toda uma história de desigualdades, né, desigualdades institucionais, desigualdades em todos os aspectos, e esperamos, então, contribuir para a redução dessas desigualdades. Com isso, eu encerro, né, a nossa apresentação de hoje e agradeço mais uma vez àqueles que estiveram aqui presentes. Muito obrigada.